E isso me faz lembrar um acontecimento muito interessante da vida de Chesterton, né? Certa vez os tabloides fizeram um concurso para descobrir qual era o grande problema do mundo, né? E vários escritores, jornalistas se inscreveram, muito bom, né? isso. Porque o ganhador teria como prêmio, como recompensa, o seu artigo publicado, né, no tabloide num dia festivo. Qual é o problema do mundo? Qual né? é o problema do mundo? Muito né? bom. E o ganhador foi o Chesterton. E a resposta dele, eu sei de cor, até porque não é nada exigente, né? A resposta de Chesterton foi a seguinte, a pergunta era, né, qual é o problema do mundo? E o texto do Chesterton é o seguinte, eu, atenciosamente, Gilbert Chesterton. Ele se colocou assim como parte do problema. O problema do mundo sou eu, porque não sou aquele santo que deveria ser, não sou tão virtuoso quanto poderia, ainda não me tornei aquele homem que me sinto chamado e vocacionado a ser. Eu sou parte do problema. E se eu sou parte do problema, eu me torno de algum modo também parte da solução. Um dos grandes problemas hoje do nosso tempo é que nós não nos vemos, principalmente a mente revolucionária, né? Nós não nos vemos como partes do problema. Nós nos vemos como os detentores da solução. Exatamente. Né? Eu tenho a solução para o mundo, eu sei como o mundo deveria ser, eu sei como as coisas deveriam acontecer, e se o mundo não me escutar, pior para o mundo. Porque eu, sendo essa pessoa se dependesse de mim... Exato, né? Essa pessoa inoxidável, essa pessoa cheia de... Se me dessem as chaves do governo... Esse é o revolucionário. Ele olha para a realidade exterior e ele julga ser bom o bastante a ponto de saber exatamente como as coisas deveriam ser. Ou seja, ele está competindo com Deus, né? É uma soberba absurdo, né? Quando na verdade, e aí Chesterton nos lembra isso, né? Eu preciso me ver não como aquele que detém a resposta e sabe a solução para os problemas do mundo, mas como aquele que é um empecilho para o bom desenvolvimento das coisas, né? Eu preciso quanto antes me converter, me tornar o melhor que eu posso, o melhor profissional, o melhor pai de família, a melhor esposa, o melhor cidadão. Os deveres, eles precisam pesar sobre os meus ombros muito mais do que os direitos são bradados né, em praça pública pela minha boca. Eu não sou um ser só de direitos, eu tenho os meus deveres. E quando eu os coloco fazendo o que de melhor eu posso, eu vou trazendo soluções que, por primeiro, são vistas a nível pessoal. Né? Então, assim, esse é um dos pontos que nos ajuda a sair dessa atitude muito fatalista. Né? Então, não tem nada a ser feito. Talvez não tenha nada para mudar o Brasil, o mundo, a tua cidade, de hoje para amanhã. Mas você talvez esteja a uma atitude de começar a mudar realmente aquilo que está ao teu alcance, que é a tua vida. Mas bem, faça isso, mude a tua vida. Agora, transpondo isso do Luiz Henrique para dentro da política, não só para o pensamento dos eleitores a respeito da política, mas para o pensamento dos políticos e dos partidos políticos, Henrico, a mente revolucionária vai aparecer nas políticas revolucionárias. Então, naquelas políticas que querem reformar o mundo, para instaurar uma sociedade ideal, um mundo ideal, paraíso na Terra, etc. e tal. E a mente, o problema do mundo sou eu, assinado Chesterton, provavelmente vai querer instituir políticas conservadoras, né? Aquelas políticas de, olha, eu vou intervir o mínimo possível nisso aqui, da forma mais inteligente possível, operando com muita cautela. Afinal de contas, eu não pretendo apertar o delete da Terra aqui, o F5 da Terra e poder instaurar isso. Recentemente, até estou tentando lembrar o nome do artigo do professor Olavo, mas ele fala sobre a diferença de mentalidade. Ele até nem define como direita e esquerda, mas ele define como a mentalidade revolucionária e a sua contraposição, que seria a mente antirrevolucionária, que é a mente conservadora. E eu queria que você... Mais do que um rol de teses políticas, a mentalidade revolucionária ou antirrevolucionária é uma atitude vital perante o mundo e perante a política. Exato, né? Queria que você comentasse exatamente isso. Cosmovisão também. Exato, né? Assim, a mentalidade revolucionária, já que você citou o Olavo citava muito e fez um serviço grande de provocar a tradução do Eric Wegelin para o Brasil.
O Eric Voegelin falava que a mentalidade revolucionária usava um termo difícil, né, mas muito preciso, falava que era a imanentização do escatológico, ou seja, a escatologia é justamente o ramo da teologia que estuda a segunda vinda de Cristo, a consumação dos tempos, o paraíso na terra, assim, a esperança de uma ordem final, definitiva, com a segunda vinda de Cristo. E a mentalidade revolucionária é justamente imanentizar, ou seja, trazer para a realidade política dos nossos modelos, que são sempre provisórios, tá? Essa definitividade e esse absoluto que é próprio da religião, que é próprio do transcendente, né? Pessoal, o papo tá muito bom e é exatamente por isso que eu preciso convidar você a conhecer todo esse universo de conhecimento que muitas vezes não é mostrado abertamente na enorme mídia, mas que você encontra aqui na Brasil Paralelo, dentro das nossas plataformas. Nós temos uma curadoria de filmes maravilhosa, inclusive desenhos infantis também na nossa plataforma de streaming. Temos mais de 90 cursos que falam de assuntos como este, assuntos que vão fazer com que você abra seus olhos para aquilo que talvez não esteja enxergando no dia a dia. Temos o Teller, que é o nosso aplicativo de audiolivros, com uma seção infantil, que é o Clubinho Literário, muitos livros de filosofia, de teologia, que vão realmente fazer você ter uma leitura mais acurada da realidade. O conteúdo da Brasil Paralelo é esse nível aqui que vocês estão vendo. Então, vou deixar aqui na tela o QR Code e o link aqui na descrição para que você conheça o conteúdo da Brasil Paralelo mais a fundo. Isso independe muito se suas teses são consideradas de direita ou de esquerda. É um pouco essa atitude vital perante o próprio establishment. Tem gente que olha o establishment, o que quer que ele seja, assim, o que está aí, e fala, precisamos soltar uma bomba e começar tudo de novo. Essa é uma atitude, não importa se você defende a família e a vida desde a concepção. Essa atitude de vamos destruir tudo, porque do caos e da destruição uma nova ordem melhor será erguida, é uma mentalidade tipicamente revolucionária. O conservador, na atitude conservadora, é essa cautela, essa certa desconfiança dos planos teóricos do homem acerca das coisas. Então, assim, eu vou fazer pequenas alterações, eu vou entender bem a natureza do problema para fazer alterações institucionais pontuais. Eu sei que o que eu estou buscando não é a grande redefinição de todas as coisas, mas são paulatinas melhorias que vão abrindo espaço para, né, melhorias futuras, enfim. Então é um ceticismo saudável, né? Uma certa desconfiança com o poder da ação humana a partir de um esquema abstrato. E isso, para quem entra na política, é muito decisivo. Porque você tem duas atitudes possíveis. Você vai, vamos supor, eu que escolhi esse caminho, né? Vou ser deputado, vou ser secretário, hoje sou presidente de partido, essas coisas. Você tem duas atitudes. Ou vou entrar na política para ser um elemento de desestabilização do todo, para ver, né, ter que derrubar o que está aí para ver o que surge, ou não, vou buscar, obviamente, me mantendo fiel àquilo que eu acredito e àquilo que eu acho que tem que ser feito, vou entrar dentro desse sistema e, de maneira sempre tensional, evidentemente, vou tentar alterando aquilo que eu posso, convencendo, articulando e fazendo as melhorias que eu posso desde dentro, né? Que eu acredito ser uma mentalidade e uma atitude conservadora, mas esse caminho você precisa escolher se você quiser fazer política, entendeu? Mas olha que coisa interessante, Rico. Eu estou pensando aqui agora, justamente porque você está trazendo esse exemplo, muita gente que está nos ouvindo que é conservador, né, que se identifica com essa ala do conservadorismo, por conta do mundo como está, do Brasil, da situação toda, vai ter justamente esse pensamento que a gente está colocando aqui como revolucionário, tipo, vamos botar tudo abaixo e vamos resolver. Mas eu acho que, assim, claro, é justificável, eu consigo entender porque Total. Tipo, o conservador hoje tem uma parcela que vai falar, cara, mas do jeito que tá, se não fizerem o que aconteceu, sei lá, se não tiver uma buquelização, se não for igual El Salvador e prender todo mundo e resolver a situação, não vai resolver. Se não aconteceu o que aconteceu lá, sei lá, no México, naquele outro, teve no Nepal, que aconteceu, que foi abaixo lá a situação toda, e o povo foi às ruas e resolveu a situação. Isso. O que você diria também para essa parcela do público que está também nos ouvindo e que olha para a política atual com um certo pessimismo natural de tipo, cara, não dá para ser a conta-gotas do jeito que talvez
uns estão propondo, porque já chegou a um ponto de não retorno. Primeiro tem, sobre essas grandes experiências assim de refundação da ordem, tem uma frase do Borges, do poeta argentino, escritor argentino, que ele fala assim, vamos ter um pouco de calma para incensar São Jorge logo depois que ele matou o dragão. Vamos esperar para ver o que ele faz com a sua espada gloriosa e fulgurante. Muito bom. Então, antes de louvar São Jorge por ter matado o dragão, vamos ver o que ele faz com a espada agora que está vitoriosa, né? Então, sempre ter cautela com essas grandes... tem que ver o day after. É muito bom, às vezes, derrubar instituições que estão carcomidas, mas Quem você vai ocupar precisa aquele ver o day after. Você precisa ter uma proposta de... E depois é o seguinte, Arthur e Lari, que na minha visão, essas questões políticas, elas nunca, pela sua própria natureza, têm uma solução válida para todos os tempos e de todas as maneiras. Pelo simples fato que são decisões práticas, multifatoriais, e a ação política ela não se desenvolve num âmbito controlável, ela se desenvolve em circunstâncias muito concretas, em equilíbrio de forças muito peculiares, que não são replicáveis. É claro que você consegue, a partir de experiências de outros lugares, ter ideais, ter certos princípios de ação que são úteis na prática. Mas você só vai conseguir saber o que fazer quando você é o homem na arena. Quando você é o cara que está dentro das circunstâncias e percebe quais são os seus limites, os caminhos possíveis, etc. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que é possível fazer muita coisa. Olha o problema do Supremo Tribunal Federal. Claro que tem como resolver, tem caminhos. Né? É difícil, é um caminho longo, talvez seja um caminho longo, mas tem certas nós para mexer, certas chavinhas que a gente precisa buscar conscientizar as pessoas e assim nos partidos políticos. Então, eu sou muito, até excessivamente conservador nesse sentido. Acho que para a gente resolver os problemas do Brasil, nós precisamos nos mergulhar nas circunstâncias do Brasil, nos empenharmos a entender o que está acontecendo efetivamente e para onde a gente quer ir. E entre onde a gente quer ir e onde a gente está hoje, né, ou seja, a decisão prudencial do que fazer, ela é, por sua natureza, circunstancial. Então, uma ação como a de El Salvador, por exemplo, não te agrada? Não, veja bem, prender bandido, estuprador e membro de facção criminosa me agrada muito. Te agrada muito, entendi. Agora, você achar que a gente vai conseguir dar Ctrl-C, Ctrl-V no que o Bukele fez num país que é menor do que a cidade onde a gente está... É menor que o Rio de Janeiro, por exemplo. Entendeu? Né? Outra coisa, outro mundo. Eu acho, então, você olha pra lá, eu não tô falando que é inútil olhar pra lá. É outra circunstância. Né? Você vai olhar pra lá e você pode extrair certos princípios de ação que deram certo, mas aí você vai ter que fazer a tradução daquele princípio para circunstâncias práticas do nosso país. Mutatis mutandis, né? Pessoal, antes da gente continuar com esse papo aqui, que eu sei que vocês estão gostando, se estiver gostando, deixa o like, isso ajuda a gente levar esse programa para frente, tá bom? Mas pausa rápida para avisar que nós temos o plano mensal da Brasil Paralelo. O QR Code está aparecendo na tela, o link da descrição, a gente já explicou um pouquinho da curadoria, nossa, não é, Lara? O que tem dentro da plataforma? Isso aqui é só a pontinha do iceberg. Então, vem pro lado de cada mesa, assina Brasil Paralelo, esteja com a gente lá no streaming da BP.